Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Defina. Eu sou o João Ricardo Oliveira e vou fazer agora com você a questão 38 do segundo exame de qualificação da UERJ 2020. O gráfico abaixo indica a variação da aceleração A de um corpo, inicialmente em repouso, e da força F que atua sobre ele. Quando a velocidade do corpo é de 10 metros por segundo, sua quantidade de movimento em quilogramas-metros por segundo corresponde a... Bom, então esse é o gráfico que ele deu relacionando a força que atua no corpo, né, com a aceleração. Essa força, né, ele não deixa claro aí, mas é para ser entendida como força resultante, tá bom? Então é a força resultante que atua no corpo, a aceleração que ele desenvolve como consequência dessa força resultante, né? Segundo a lei de Newton, diz pra gente que força resultante é igual a massa vezes aceleração, né? Segundo a lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica. Bom, existem dois pontos aqui desse gráfico, né, que você pode usar qualquer um deles, né, para descobrir qual é a massa desse corpo, né? Força 6 com aceleração 2 ou força 12 com aceleração 4, tanto faz. Então, quando ele estiver sujeito a uma força de 6 newtons, essa massa vai desenvolver uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, nós estamos falando de uma massa de 3 quilogramas. Seria o mesmo valor que você encontraria se você tivesse usado esse ponto aqui de cima. Afinal de contas, a massa permanece constante, né? Não tem sentido a gente imaginar esse corpo, esse carro, seja lá o que for, ficando maior ou ficando menor do que era, né? A massa vai permanecer constante, o que tem tudo a ver aqui, porque essa reta oblíqua passando pela origem é justamente o gráfico de duas grandezas diretamente proporcionais, né? E a força, se você passa a aceleração para cá, fica força dividida por aceleração, dividido diretamente proporcional, né? Então você teria força e aceleração diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais. Quando variável dividida por variável dá uma constante, e a constante seria justamente a massa, né? A massa do corpo não vai mudar. Bom, o problema está pedindo para a gente qual é a quantidade de movimento desse corpo. O que é quantidade de movimento de um corpo? É poder de destruição, é poder de impacto, né? Um corpo tem quando a gente diz que um corpo tem uma grande quantidade de movimento, quer dizer que se ele se chocar com outro corpo, se ele colidir com outro corpo, ele vai causar muito estrago, né? É uma forma de medir o poder de impacto, o poder de destruição de um corpo no momento de um choque. Como a gente pode medir esse poder de destruição? Analisando duas coisas do corpo, a massa dele e a velocidade dele no momento da batida, no momento do choque. Se é um corpo com muita massa e que bate em outro muito rápido, né, o estrago vai ser grande. Então, isso é a quantidade de movimento, poder de destruição, poder de impacto. Como nós podemos medir isso? Massa do corpo vezes a velocidade desse corpo no momento do impacto. A massa desse corpo nós acabamos de achar que é 3, e ele pediu para imaginar que a velocidade no momento do choque seja de 10, 3 vezes 10 é 30, unidade de quantidade de movimento é quilogramas metros por segundo no sistema internacional, mas ele até deu isso no enunciado. Então, 30, por isso, gabarito, letra B.